Firmeza e Constância, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Emmanuel comenta sobre essa passagem, dizendo: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o Mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, esclareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel a necessidade das obras, saindo da contemplação e da reflexão para agir junto aos necessitados a fim de reduzir-lhes as suas dores, porque a firmeza e a constância, orientadas por Paulo aos Coríntios, é característica do cristão verdadeiro e daquele que sai das palavras e dos discursos para colocar em prática e sofrer junto ao povo as consequências do serviço cristão. Emmanuel, ao comentar a passagem de Paulo aos Coríntios, fala daqueles que acreditam e abraçam a fé como que buscassem um êxtase improdutivo, a fim de garantir a iluminação das suas almas, fugindo, porém, à luta cotidiana, trancando-se em templos ou em quatro paredes do santuário doméstico, fazendo vigílias de oração, de adoração, procurando perquirir o pensamento divino através de reflexões complexas, esquecendo-se que a criação universal de Deus abrange o conjunto da vida inteira. A fé, sem dúvidas, é essencial e representa visão, representa um conhecimento mais amplo acerca da vida e seus princípios. Essa visão, através do conhecimento e da capacidade de auxiliar,
fornece os elementos para o cristão colocar em prática, mas para isso ele precisa encontrar o trabalho por graça maior, já que está cheio do conhecimento espiritual da verdade. Emmanuel então diz que o próprio Cristo e seus discípulos não viveram na inércia, não viveram apenas na contemplação. Oravam porque a oração é o combustível necessário para o sustento, o banho interior de silêncio que restaura as nossas forças nas correntes superiores da energia divina. A prece e a reflexão são necessárias, porém, tanto o mestre quanto os seus aprendizes lutaram, serviram, sofreram na lavoura ativa do bem. O Evangelho, portanto, cumpriu seu papel de incessante trabalho para aqueles que esposam os princípios salvadores contidos na palavra do Cristo. Aceitar, portanto, o cristianismo é renovar-se, realizar a reforma íntima, lutar contra suas paixões, suas falhas, seus erros, renovando seu espírito para as alturas. Somente o clima de serviço pode reestruturar o espírito, santificar seu destino. Vejam que Emmanuel orienta a não fugirmos do serviço. Ele é essencial para atingirmos os mais altos cumes das montanhas que levam à superioridade moral. Assim como Paulo de Tarso, que advertiu, avisou e escreveu aos Coríntios, destacando a necessidade da nossa firmeza, da nossa constância nas tarefas de elevação, nos serviços, a fim de que sejamos abundantes nas ações nobres. Agir, ajudando, dando alegria, concórdia, esperança às pessoas, abrir horizontes ao conhecimento, melhorar a vida daqueles que nos rodeiam. Esse é o apostolado de quem se devota à boa nova. Finaliza então Emmanuel orientando: procuremos as águas vivas da prece para confortar o coração, mas não esqueçamos de acionar os sentimentos, raciocínios e braços no serviço, no progresso e no aperfeiçoamento de cada um de nós. Finalmente enxergando que Jesus precisa de trabalhadores diligentes a fim de edificar o seu reino na terra inteira. Que possamos, portanto, ser esses trabalhadores que o Cristo deseja e convida ao serviço. Estejamos preparados tanto no conhecimento quanto no coração, no sentimento, a fim de que sejamos instrumentos hábeis nas mãos do Cristo, para que o seu Evangelho, a sua boa nova se espalhe sobre a terra. Somente através do exemplo a cada dia, no serviço, na família, no convívio social, é que convenceremos as pessoas dos princípios que esposamos, da dedicação que temos à doutrina e ao Evangelho do Cristo, perdoando as ofensas, oferecendo a outra face, a fim de que não estejamos na mesma sintonia dos maus e perseguidores, demonstrando a eles essa outra face do Evangelho, da paz interior, do vencer as más tendências. Que a paz, portanto, do nosso mestre amigo continue contagiando os corações cristãos, nesse momento tão importante de transição planetária, em que as forças das trevas agem para derrubar o máximo de servidores do Cristo que eles conseguirem, numa batalha diária, a fim de estimular nossas más tendências, nossas paixões inferiores, pretendendo levar a humanidade ao retorno à animalidade e à irracionalidade, em que os sentimentos de elevação, de paz, de harmonia entre os povos são rechaçados, ignorados e relegados ao abandono, a fim de que somente as paixões vis e os desejos carnais prevaleçam na sociedade. Estejamos firmes no propósito de servir junto ao Cristo perante os necessitados,
a fim de que recebamos a tua paz e a tua energia no contato diário com o Evangelho. Graças damos, amigo Jesus, e que a tua luz prossiga a nos envolver hoje e sempre, indicando o caminho da redenção. Que assim seja.